E se eu te dissesse que o maior sonho do Coringa sempre foi morrer pelas mãos do Batman? Mas quando ele percebeu que isso nunca aconteceria, ele decidiu fazer algo maior. Matar o lado humano do Superman. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque hoje vamos contar uma das histórias mais tristes do Superman. E antes, digo-te uma coisa, a nossa meta é atingir 1000 inscritos até o final desse ano. A tua subscrição é muito importante para nós atingirmos o nosso objetivo. Então, já te inscreva no canal, ativa a notificação, deixa o teu like e comenta o que você achou disso quando acabar de assistir o vídeo, ok? Vamos ao vídeo. Produtor, puxa. Tudo começa nas docas de Gotham. Naquela noite, Lois Lane e o seu colega Jim Olsen estavam investigando uma denúncia anônima. Segundo a denúncia, um dos vereadores mais influentes da cidade receberia dinheiro de subornos naquele local. Mas o que eles não esperavam era encontrarem duas pessoas mais perigosas de Gotham: o Coringa e a Arlequina. Mas calma, porque já vamos voltar a essa parte da história. Mas antes, precisamos contar como tudo isso começou. Antes do acontecimento que transformaria o Superman numa ameaça para o mundo, Clark dormia tranquilamente ao lado da Lois Lane, quando foi acordado por um som estranho. Mas aquele som não era de perigo, não era de alarme e muito menos de um ataque vindo do espaço. Era um som de uma vida nova, que estava a crescer na barriga da Lois Lane. Lois Lane estava grávida e o Clark descobriu naquela mesma noite, antes mesmo dela se perceber. O ambiente era de pura felicidade, promessas infinitas, esperanças e um novo começo para os dois. Mas aquela paz não duraria muito. Minutos depois, o telefone da Lois Lane começou a tocar. Era uma denúncia anônima. Segundo a fonte, um vereador da cidade receberia dinheiros de suborno nas docas de Gotham. Como uma jornalista investigativa, Lois decidiu ir até o local imediatamente. Clark pediu para acompanhá-la, mas ela recusou, pois para ela aquilo era mais uma denúncia como tantas outras. E na cabeça dela, Clark só estava preocupado porque ela estava grávida. Mas o Clark sentia algo estranho. Era como se alguma coisa terrível tivesse prestes a acontecer. Mesmo assim, a Lois partiu sozinho com seu colega Jim Olsen. Enquanto isso, Superman foi ao encontro do Batman num dos becos de Metrópolis. O Batman estava, do jeito dele, dando uma lição de moral em alguns criminosos. Ao perceber a presença do Superman, Batman explicou que estava a caminho dos laboratórios Starr. Algo extremamente importante havia sido roubado. Superman perguntou ao Batman por que não avisou antes. Mas, conhecendo o Batman, ele jamais pediria ajuda tão facilmente. Antes de partir, Superman pediu que o Batman subisse até o topo do prédio. Ele tinha uma novidade. Quando Batman chegou ao local, a primeira coisa que disse foi: a Lois Lane está grávida. O melhor detetive do mundo. Superman ficou completamente surpreso. Então Batman explicou. O Superman estava suando, as suas pupilas estavam dilatadas e a última vez que ele demonstrou aquele nível de ansiedade foi durante a sua luta contra o Apocalipse. Depois da conversa, os dois seguiram caminhos diferentes. Superman voltou a vigiar a cidade de Metrópolis enquanto Batman chegou aos laboratórios Starr para investigar o roubo. Lá, Batman descobriu algo alarmante. O laboratório realizava experimentos secretos com Kryptonita. Essa foi a principal razão deles terem avisado ao Batman, não ao Superman, sabendo que a cidade de Metrópolis é vigiada pelo Superman. No momento em que o Batman pediu a lista das pessoas que conheciam o projeto, Superman entrou na sala desesperado. Pela primeira vez naquela noite, havia medo nos olhos do Homem de Aço. Lois Lane estava desaparecida. E mesmo usando sua super audição, o Superman não conseguia ouvir os batimentos cardíacos dela. O Batman havia encontrado uma das cartas do Coringa dentro dos laboratórios Starr. Tudo indicava que ele estava por trás do roubo da Kryptonita. Desesperado, Superman pediu ajuda ao Batman para encontrar a Lois Lane. E sem perder tempo, Batman acionou a Liga da Justiça. Cada segundo começava a importar. Pouco tempo depois, o Flash encontrou um laboratório abandonado ligado ao laboratório Starr. Batman foi levado imediatamente ao local. E quando lá chegaram, encontraram resíduos químicos espalhados por toda a parte, além
de um dos espantalhos usados pelo Coringa. Naquele momento, já não existia dúvidas. O Coringa estava por trás do desaparecimento da Lois Lane. Enquanto isso, Superman e a Mulher Maravilha capturaram um dos capangas de Coringa nas docas de Metrópole. Durante o interrogatório, o criminoso revelou que o Coringa e a Arlequina haviam fugido da cidade usando um submarino roubado. Ao ouvir aquilo, Superman partiu imediatamente para o oceano. Usando a sua visão avançada, ele conseguiu localizar o submarino escondido no meio do mar. Mas o que ele encontrou lá dentro mudaria tudo. Ao entrar no submarino, Superman encontrou a Arlequina e o Coringa com o corpo de uma mulher presa numa maca. Desesperado, Clark chamou pelo nome da Lois. E no instante em que ele tentou se aproximar do corpo, uma toxina foi liberada dentro do submarino. Superman inalou tudo. Aquilo não era uma toxina comum, era um gás do medo do Coringa, uma substância tão poderosa que fazia qualquer pessoa enfrentar os seus próprios pesadelos. E para o Superman existia apenas um grande medo: o apocalipse. A visão do apocalipse começou a consumir a mente do Superman. E sem conseguir distinguir a realidade da ilusão, Superman voou em direção ao espaço, acreditando que estava lutando contra o apocalipse mais uma vez. Enquanto isso, Coringa e a Arlequina tentavam escapar do submarino, mas foram surpreendidos pela Liga da Justiça. O plantão chegou. Mesmo cercado, o Coringa continuava sorrindo, típico dele. Ele chegou até a zombar do Batman, fazendo piada pelo facto do Flash ter carregado ele até o local. Batman entrou no submarino, percebeu imediatamente que algo estava errado. A toxina ainda estava espalhada pelo ambiente. Batman impediu com que o Flash entrasse. Enquanto ele analisava a cena, o Batman percebeu algo aterrorizante. O Superman havia passado por lá e inalou toda a toxina do Coringa. Cercado pela Liga da Justiça, o Coringa continuava sorrindo. Ao ser interrogado sobre o paradeiro da Lois Lane, ele apenas olhou para o Batman e disse: "Usa a sua cabeça de detetive, Batman, e talvez você entenda realmente o que está acontecendo." O Coringa não pretendia contar nada, então o Batman começou a analisar todas as pistas deixadas no submarino, e foi naquele momento que ele percebeu o verdadeiro plano do Coringa. A Lois Lane foi usada apenas como isca. O Coringa fez uma operação na Lois Lane e meteu o gatilho de uma bomba extremamente poderosa no coração dela. Se o coração da Lois Lane parasse de bater, a bomba seria automaticamente explodida. Metade da cidade seria destruída. Naquele instante, a Liga da Justiça percebeu que tinham dois problemas impossíveis de resolver ao mesmo tempo. Primeiro, encontrar a Lois Lane e segundo, localizar a bomba antes da explosão. Sem perder tempo, a Liga da Justiça começou a evacuar toda a cidade de Metrópolis. O caos tomou conta das ruas, sirenes, pessoas correndo, desespero. E então aconteceu. A bomba explodiu. Isso significava apenas uma coisa: o coração da Lois Lane havia parado de bater. No meio das chamas, surgiu uma figura voando lentamente entre as fumaças. Era o Superman. E nos seus braços estava a Lois Lane. Sem vida. Superman conseguiu encontrá-la, mas não chegou a tempo de impedir o plano do Coringa. O gatilho implantado no coração dela havia sido ativado. E naquele exato momento, não morria apenas a Lois Lane. Ali começava a morte do lado humano do último filho de Krypton. Em uma única jogada, o Coringa conseguiu destruir tudo que o Superman amava. A Lois Lane estava morta e junto dela o filho que ainda nem tinha nascido. Enquanto era consolado pela Mulher Maravilha, Superman não conseguia parar de se culpar. Na mente dele, a responsabilidade por aquelas mortes era inteiramente sua. Sem dizer muitas palavras, Superman entregou o corpo da Lois Lane para a Mulher Maravilha e voou para longe dali. Pouco tempo depois, ele encontrou Lanterna Verde. Superman queria apenas uma coisa: saber onde o Coringa estava. O Lanterna respondeu que o Batman havia levado o Coringa para uma prisão em Gotham, mas o Lanterna sabia de uma verdade.
Aquele não era o momento para o Superman ficar frente a frente com o Coringa. Então ele tentou impedir o Superman de ir até lá. Foi então que o Superman olhou para os olhos dele e disse: "Você realmente acha que pode me parar? Com a arma mais poderosa do universo presa no teu dedo?" Em um único movimento, Superman arrancou o anel do Lanterna Verde antes mesmo dele conseguir reagir. E logo depois destruiu o comunicador do Lanterna, impedindo qualquer aviso prévio ao Batman. Mas antes de partir, o Lanterna ainda tentou fazer o Superman considerar. Ele disse: "Clark, não faça algo que possa se arrepender depois." Superman então parou por alguns segundos e respondeu algo que fez até o Lanterna ficar arrepiado. A resposta foi: "Eu já fiz." Naquele instante, o homem que jurou proteger a Terra começava a desaparecer lentamente. E enquanto isso em Gotham, o Batman interrogava o Coringa. O Batman queria entender por que ele havia feito aquilo com Superman, mas o Coringa apenas começou a rir e depois respondeu o seguinte: "Porque eu com você nunca ganhava, Batman, então decidi jogar no modo mais fácil." O Coringa acreditava que Superman jamais seria o mesmo depois daquela noite, e ele estava certo. O que ele não imaginava era o quão longe aquilo iria. O Batman ainda tentava defender o Superman. Ele dizia que o Superman iria sofrer, mas eventualmente conseguiria superar aquilo. Porque acima de tudo, Superman é uma das melhores pessoas que ele já conheceu. E foi exatamente nesse momento que a parede da prisão explodiu. O Superman havia chegado. E sem dizer uma única palavra, ele caminhou lentamente até o Coringa. E, com um único movimento, Superman atravessou a mão no peito do Coringa. O Coringa estava morto, mas naquele instante também morria ao lado humano do último filho de Krypton. Mas depois da morte do Coringa, o Superman se isolou completamente na sua fortaleza da solidão, porque para ele o mundo já não era o mesmo. Durante dias, ele permaneceu sozinho, observando os noticiários através da tela da fortaleza, mas todas as notícias eram iguais. A explosão em Metrópolis, morte de inocentes, caos, destruição. Superman simplesmente não conseguia seguir em frente, até que um dia uma notícia chamou a sua atenção. Em Bialya, todas as comunicações haviam sido cortadas. E segundo relatos, militares estavam massacrando civis inocentes pelas ruas. Ao ver aquilo, Superman simplesmente saiu do seu confinamento e foi em direção a Bialya. Quando chegou ao local, encontrou uma cidade inteira mergulhada no caos. Soldados que massacravam a população. Superman então interveio. Em poucos segundos, ele destruiu toda a operação militar e salvou centenas de pessoas. A população comemorava sua chegada, como se finalmente tivesse encontrado esperança. Mas o Superman já não era o mesmo homem de antes, e sem hesitar, ele voou até o palácio presidencial e diante de todos arrastou o presidente do país até no meio da multidão. Com um olhar frio e sombrio, Superman obrigou que o governante encarasse as próprias vítimas, homens, mulheres, crianças, pessoas que ele devia proteger, mas o abandonou completamente. Então, Superman tomou uma decisão que chocaria o mundo inteiro. Ele deixou o presidente sozinho diante da população para que o povo decidisse o destino dele. A partir daquele momento, Superman começou a mudar. Superman cortou contato com praticamente todos os membros da Liga da Justiça e decidiu fazer algo que ninguém esperava: policiar o mundo inteiro. Segundo ele, tudo aquilo era para proteger vidas inocentes, mas os governos do mundo começavam a enxergar uma outra coisa: controle, principalmente o governo dos Estados Unidos. Superman interferia em guerras, operações militares, conflitos políticos e qualquer situação que ele considerasse errada. Superman já não seguia as leis, ele agia segundo a própria vontade, e isso assustava o mundo. O governo americano então começou a preparar um plano desesperado: contratar mercenários para sequestrar os pais adotivos do Superman e obrigá-lo a parar. Mas todos naquela sala sabiam de uma coisa: se o plano falhasse, eles teriam que enfrentar a fúria incontrolável do Homem de Aço. Mas mesmo assim, o governo decidiu avançar com esse plano.
E pouco tempo depois, uma equipa de mercenários bem treinados chegou até a fazenda dos Kent. Jonathan e Martha Kent foram sequestrados. E antes de fugirem, os criminosos incendiaram toda a propriedade da família Kent. Agora, era apenas uma questão de tempo até o Superman aparecer e o caos se instalar nos Estados Unidos da América. E foi assim que o mundo começou a perder o Superman que todos conheciam. A dor, a culpa, a perda da Lois Lane transformaram o maior herói da Terra em algo muito mais sombrio. Mas isso foi apenas o começo, porque a segunda parte dessas histórias veremos como o Superman começou a enfrentar os governos, os heróis e até mesmo a própria Liga da Justiça. Então, deixa o teu like, se inscreva no canal, porque a nossa meta é alcançar 1000 inscritos até o final desse ano. E comenta o que achaste dessa narração, dê tuas sugestões nos comentários. E se tu gostas de histórias de super-heróis, HQs, animes, tudo relacionado à cultura pop, esse canal foi criado para ti. Muito obrigado por assistires até aqui e nos vemos na segunda parte desse vídeo, ok? Salute, fui!